tive a honra de ser apresentado pela Miriam. Eu sou o Alan do Boticário. Vou falar do atendimento nas redes sociais. Só me apresentando, sou responsável hoje pelo atendimento tanto de consumidor quanto de revendedor do grupo e, mais recentemente, de uma outra marca, que é a Eudora. Então, até para dar uma visibilidade para vocês, o Boticário hoje ele é um grupo que tem 4 marcas: The Beauty Box, Quem Disse Berenice, Eudora e Boticário. Boticário é a marca mais conhecida, né? São 35 anos, as outras marcas têm menos de 4 anos. Então, todas essas 4 marcas compõem o grupo Boticário. E eu vou falar aqui hoje só da unidade Boticário, que é uma das unidades do grupo, e do modelo de atendimento de redes e mídias. Então, a gente não vai entrar no detalhe dos outros canais, mas se vocês precisarem de algum detalhe, alguma troca, como eu fiz agora com a Michelle sobre política de troca, por exemplo, que é uma coisa do meu interesse, fiquem à vontade, a gente pode fazer essa troca também. A ideia aqui é trazer um pouquinho para vocês de uma necessidade ou de um escopo que todo mundo fala, todo mundo olha para isso, mas a gente tem dificuldade de saber por onde começar. E a gente passou por isso também, e quando a gente participou do prêmio da BT e teve a honra de ficar em 3º lugar, e a gente fala que é uma grande honra, porque o Bradesco vem fazendo isso muito bem há muito tempo, que foi quem ficou em 1º lugar, a gente ficou muito orgulhoso, porque era uma dificuldade, era uma coisa que a gente queria fazer, e a gente não sabia se dava certo, e aí a gente teve o reconhecimento do mercado, e hoje a gente quer vir dividir com vocês, porque talvez seja um problema que vocês estão enfrentando dentro da empresa de vocês. Então, a ideia aqui, o que foi? A gente olhar para esse mercado, que tem um novo consumidor social. Quem é esse cara? O exemplo que a Miriam acabou de falar é aquele cara que curte, que compartilha, que te critica, que está lá para expor a tua empresa, mas é o cara que também vai levar a tua empresa para cima. É a mídia gratuita, é o cara que vai, muitas vezes, indicar para um amigo. Vocês já viram quando vocês entram no Facebook e tem uma propaganda de algum produto? Vou falar de um produto do Boticário. Nativa Spa. E alguém marca a colega e fala assim: olha, Mica, é sua cara. Não tem isso? A pessoa está divulgando o teu produto e você pediu para ela divulgar alguma coisa? Pediu nada. Então, esse novo consumidor social, ele tem um comportamento de se apropriar da tua marca, desde que ele se identifique com ela, e fazer a divulgação dela de forma gratuita ou fazer deteriorar a sua marca, né? Fazer denegrir a sua marca, também de forma gratuita, sem que você peça. Então, como é que a gente cuida desse novo consumidor? É esse olhar que a gente veio ter e que a gente precisava ter, porque a gente só não estava cuidando dele, a gente só tinha o problema. A gente falou assim: como é que a gente se relaciona melhor com esse cara? Então, a dificuldade que a gente tinha foi exatamente olhar para isso, esse novo consumidor. E aí, o que a gente aprendeu? Conhecendo e entendendo o comportamento desse cara. Que a gente precisava gerenciar a relação com ele. Então, a gente tem que dominar essa relação. Não pode ser ele. Então, a gente vai ter que fazer um post, a gente vai ter que atender bem ele, para que na hora que ele entre lá, fale mal da gente, depois ele volte e fale bem. Olha, tive um problema, mas, Boticário, obrigado por ter arrumado, obrigado por ter trocado, obrigado por ter corrigido o problema que você teve na loja. Isso é respeito. Então, a gente precisa estar no comando. Estratégia de atuação com integração de canais. Então, pensem o seguinte: ele fala como eu falei lá, tem atendimento de telefone, de chat, de e-mail, de redes sociais. Ele fala com a gente em qualquer um desses canais. A gente precisava monitorar ele para ver se ele não estava falando em algum outro canal. Porque, às vezes, ele é um consumidor social, em razão dessa velocidade, mas ele também está falando com a gente em outros canais. E será que eu não estou dando respostas diferentes? Ou será que ele não está te testando? Então, a gente precisa olhar o cliente como único. Acho que foi o Rodrigo que falou, a Márcia, é o cliente, é aquela interação, é aquela situação. A gente não pode tratar a situação apartada. É uma interação na rede social. Não. Como é que está esse cliente com a relação à minha marca? Atenta a mudanças constantes, então esse consumidor ele vai variando, vai oscilando em relação à sua marca, então você precisa acompanhar esse comportamento dele. Tem que ter uma tecnologia, vocês vão ver que a gente falou disso aqui, para suportar essa complexidade toda. A gente precisa retroalimentar a empresa e as áreas. Então, diante dessa complexidade, eu peguei um problema. Como é que eu retroalimento a indústria? Como é que eu conto para eles como é que uma publicidade, por exemplo, um filme que foi para a TV, que não pegou bem? A gente chegou a tirar um filme do ar com 3 dias. Não foi, Alex? Porque o filme que a gente colocou no ar não atingiu o objetivo que a gente gostaria. É lógico que eu não vou falar qual foi. Mas a gente teve que tirar do ar. E aí, por que não a gente agregar valor para a empresa, né? Valor de estratégia, dizer, inclusive, assim, gente, nas redes sociais estão falando muito disso.
Por que a gente não faz um filme disso na TV? Vai atrair gente, vai atrair público para a nossa marca, vai vender mais. E aí que entra a questão de proximidade com as áreas. E rapidez no atendimento. O cara é social. Quando você manda, hoje em dia, um WhatsApp para alguém, você não fica esperando para ver se as duas setinhas vão ficar azul? Se o cara leu a sua mensagem? É a mesma coisa na rede social. O cara quer rapidez, ele falou que é a sua marca, ele quer saber se você está atento, se você vai conversar com ele. E é isso aqui que a ferramenta, a complexidade, tudo do atendimento precisa te ajudar. Olhando para isso tudo, a gente queria, então, alinhar esse novo cliente, esse comportamento do consumidor com a missão da área, que é uma área de atendimento, a área de contact center, que é atender rápido, com solução, com rapidez, e que esse relacionamento ele seja duradouro com a marca, ao mercado. Tinha muita gente fazendo coisa boa. O Bradesco, por exemplo, vinha fazendo esse trabalho nas redes sociais há muito tempo, muito bem. Então, como é que a gente se compara quando a gente olha para o mercado de atendimento? Não existe diferença de segmento, todo mundo está no mesmo barco, vou chamar assim. Então, eu sou comparado com o Rodrigo, que vai ser comparado com o Bradesco, que vai ser comparado com a GVT, e todo mundo com a Oi, que está aqui, está no mesmo barco. É o atendimento que vai ser comparado, e não a qualidade do produto. Então, a ideia era a gente olhar para o mercado, ver o que estava fazendo bem, e trazer isso para o nosso projeto. Então, criou-se um problema, né? Qual que é a iniciativa? Vamos revisar o nosso modelo. O nosso modelo não está legal. Vocês vão ver o porquê que não está legal. E aí, a gente, antes de criar o nosso objetivo, a gente olhou assim, tá, o nosso problema, quais são os nossos objetivos com isso? Então, o que a gente quer? Revisar o modelo, olhando para a experiência do consumidor com a marca. E quem é esse consumidor? É o novo consumidor. Aquele cara que quer uma velocidade, aquele cara que quer que você interaja, que ele quer que a marca reconheça ele como um cliente. Eu vou dar um exemplo bobo para vocês aqui. Um dia a gente identificou que a gente não curtia os comentários das pessoas que diziam eu amo o Boticário. E a gente falou assim, pô, vamos curtir para ver o que acontece? Sabe o que aconteceu? A pessoa respondeu embaixo, caraca, o Boticário me respondeu. Olha a expectativa do cliente. Uma coisa boba. Não, desculpa, o Boticário curtiu o meu comentário. Não foi me respondeu. Ele respondeu foi numa outra situação. Mas coisa boba, gente, ela ali curtir. Quanto tempo leva para dar um like? E olha a relação que o cara vai criar com a sua marca. E ele foi lá e comentou com os amigos todos dele. É o exemplo que a Miriam falou aqui. Quando eu escrevo alguma coisa, todos os meus amigos estão vendo. Então, um cara escreveu, caraca, o Boticário curtiu o meu post. São, sei lá qual é o tamanho da rede desse cliente, eu não vi, mas ele está fazendo com que toda a rede dele veja a marca. Melhorar o tempo de atendimento e retroalimentar estrategicamente as áreas. Então, quanto custa hoje uma pesquisa de mercado? Alguém tem ideia? Tem alguém aqui que contrata a pesquisa? A Márcia teve que contratar várias, né, Márcia? Quanto custa, em média, Márcia, uma boa pesquisa? R$35 mil. De 20 a 30 mil, uma boa pesquisa. Depende da amostra, do universo, depende da qualidade, do prazo, do período, da praça, tudo isso. 35 mil dá para chutar aqui, né? Não? Bem mais? Tá bom, que ótimo. Porque, por exemplo, que é tudo que eu preciso. Depende da frequência. Então, por exemplo, tá ótimo. Vamos jogar aqui, então, R$50 mil para ajudar no meu exemplo. Então, por que não pegar esse comentário espontâneo que rola na rede social e entregar para o marketing, ou entregar para a área de produtos, ou entregar para a área de atendimento mesmo, porque está falando de uma relação com o cliente, de graça. Por que de graça? Você não vai ter que ler, não vai ter que interagir, não vai ter que comentar mesmo? Por que não taguear isso e depois entregar como informação estratégica? Então, esse aqui era um terceiro pilar da nossa pesquisa. Do nosso trabalho, desculpa. E aí, como é que a gente fez? Né? A gente dividiu o plano em 5 etapas. A primeira delas foi, quem são os stakeholders? Ou seja, quem são as pessoas dentro da minha empresa que podem se interessar por alguma informação que está dentro da rede social? Então, olha aqui, o que apareceu? Marketing, as áreas de negócio. O que são as áreas de negócio dentro do Boticário, para dar um exemplo para vocês? A equipe que cuida do programa de fidelidade, por exemplo, é uma área de negócio, porque ela traz receita para o grupo. Uma área de e-commerce, por exemplo, é uma área de negócio. Ela traz receita para o grupo. Então, a gente está falando de áreas que trazem receita. Área de pesquisas, onde eu entrego essa informação de graça. Área de produto. Imagina o cara que trata o produto como um filho dele.
Ele concebeu o produto, pesquisou, viu que o consumidor precisava, colocou no mercado, colocou à venda, e alguém está falando mal do filho dele, ele não sabe. A gente podia entregar essa informação para o cara. Clube Viva, que é a nossa fidelidade, o nosso modelo de venda direta, loja online, lojas físicas, nosso modelo de operação é franchising, ou seja, a gente vende franquia, áreas de comunicação e o próprio Contact Center, que é a área que eu faço parte. E aí, como é que a gente definiu onde é que estavam os nossos gargalos, ou seja, o que a gente precisava melhorar? Mapeando os processos. Então, a gente definiu exatamente tudo que a gente fazia e fez um desenho disso. Como que era o nosso processo? Nós tínhamos uma agência que recebia da área de comunicação todo o briefing, que fazia um post nas redes sociais falando sobre a nossa marca. Nós tínhamos uma ferramenta que fazia o monitoramento disso e entregava para essa mesma agência para que ela olhasse o que era de atendimento, o que não era de atendimento, ela fazia um relatório, só que esse relatório era amostral. Então, ela só lia 20% de tudo que falavam sobre a minha marca. O que acontece quando você faz isso? Você responde por amostragem também. Se eu leio 20% para dizer que eu tenho nível de confiança de 95%, por exemplo, eu também tenho 95% de certeza que seu cliente está sendo respondido. E aqueles 5%? Para a área de atendimento isso funciona? Não dá, você não pode fazer o atendimento pela metade. Então, aqui foi uma das primeiras oportunidades. Ou você se predispõe a atender na rede social, você vai ler tudo que estão falando sobre sua marca, e você vai separar todos os clientes que precisam ser atendidos, ou nem vai lá fazer. Porque aquele cara que não recebeu o atendimento, ele não vai ficar satisfeito, e ele vai queimar sua marca na rede social. Então, aqui foi a primeira oportunidade. Outra coisa, a agência trabalha das 9 às 18. Eu posso falar para o cliente, ó, só interage comigo das 9 às 18, porque a agência só trabalha esse horário. Não dá, né? Eu preciso atender na hora que o cliente quer ser atendido. Então, com todo esse desfecho, todo esse mapeamento, o que a gente descobriu? Que a gente estava levando 17 horas para responder o cliente na rede social. É rápido? É que nem o azulzinho do WhatsApp lá, que fica azul? Não, né? Ele não estava gostando do nosso atendimento. O que a gente fez, então? A gente falou, bom, precisamos mudar, a gente já sabe onde é que estão nossos gargalos. Uma das coisas que vai nos ajudar é ferramenta. E um processo adequado, porque a gente viu que o nosso processo não estava legal. E aí a gente foi para o mercado, foi fazer bench. Eu citei aqui o Bradesco já, que está entre é o case campeão do último ano. A gente olhou também a Magazine Luiza, e aqui acho que não está mais a TAM, a TAM, Magazine e o Bradesco. Foram as 3 empresas que a gente visitou. Dessas, 2 estão entre as 5 melhores, que foi uma avaliação que a Exame fez sobre os melhores atendimentos nas redes sociais. Poxa, por que não então fazer um bench com os caras que fazem esse negócio bem? E foi isso que a gente foi fazer. A gente foi olhar o mercado e foi ver o que tinha de bom nessas operações. E fomos entender com eles como é que eles faziam esse atendimento. Descoberto isso, a gente mapeou o que era relevante para a gente como informação. A Magazine Luiza também a gente foi ver. Todos esses caras usavam uma empresa chamada Scoop, depende da pronúncia. É Scoop? Scoop? Desculpa, não é Scoop. É Scoop. Tinha uma estrutura internalizada, tinha um SLA proposto de 2 horas, e isso em pesquisas de mercado já falavam que 2 horas era um tempo ok para resposta dentro das redes sociais, não é o melhor tempo, exceto o Bradesco, que tinha uma meta de 5 minutos aqui para interação. E qual que era o SLA realizado, ou seja, quanto tempo esse cara estava atendendo na rede social, né? A TAM das 2 horas atendia em 2, a Magazine de 2 atendia em 1h40, o Bradesco de 5 minutos atendia em 3. Sacanagem. Aí não dá para se comparar, né? Não tem como, por isso que ganhou o prêmio. Aí a gente tinha a Mondelez aqui, que a gente foi visitar por ser uma empresa de Curitiba, 4 horas em 4, e a gente que queria atender em 2 em 17. A gente olhou para isso e falou, não dá, né? Não dá para ficar assim, não. E aí a gente foi olhar então para o mercado, tá bom, que ferramentas fazem o que a gente gostaria que o processo adequado fizesse? E aí, quais são as ferramentas que hoje tem no mercado? E aí é bacana para vocês verem a gama de ofertas que a gente tem e como que vocês podem operar dentro desse mercado. Então, a gente está falando aqui da IBM, a Lithium, que é uma empresa do México, o Seeker, que é de Santa Catarina, a Astute, que é italiana, o Buzz Monitor, que é de uma agência chamada Life, o Scoop, que é especialista
nesse assunto, e a Media Target, que é uma agência, é uma empresa que faz monitoramento, mas mais voltado para mídia, para publicidade. E aí a gente olhou para todas essas ferramentas e falou assim, tá, o que a gente precisa, então, que essa ferramenta nos entregue? Aquele monitoramento estratégico, ou seja, eu preciso saber o que está acontecendo na rede social, eu preciso atender esse cara, ou seja, eu preciso ter um atendimento via saque. E como é que funciona o saque? Eu estou lendo lá, eu vejo que esse cara quer falar comigo, eu clico num telefoninho, isso vai para um atendimento, vai para uma fila. Então eu tenho uma pessoa lendo, tem uma pessoa atendendo. Eu especializo o atendimento. Eu tenho um CRM social, ou seja, ele permite eu saber qual a região desse cara, eu consigo fazer um cruzamento para saber de onde é esse cliente, baseado na interação que ele teve com a minha marca. Então eu sei que tem muitas mulheres falando da marca Nativa Spa, sabor pitaia, no Nordeste. Onde é que eu vou fazer uma publicidade? Então isso vai ajudando a gente no investimento também de publicidade. E gestão de perfil. Um dos problemas que vocês podem ter e que a gente tem eu tenho agência envolvida, eu tenho área de marketing envolvida, eu tenho área de atendimento envolvido. Quem pode fazer o quê? Como é que eu gerencio o perfil dessas pessoas? E era esse o problema que a gente tinha. Tinha situações de você postar uma publicidade, às vezes um link patrocinado, e alguém ir lá e deletar. Quem deletou? Não sei. Por quê? Todo mundo usa o perfil do Facebook, você entra com um usuário genérico, uma senha genérica, todo mundo pode fazer tudo. E se o cara escrever uma besteira sobre a sua marca? Não sei, não posso fazer nada. E aí a ferramenta trazia isso para a gente. Então, precisamos gerenciar o perfil, precisamos saber quem pode fazer o quê. Precisamos medir quem fez. E aí a ferramenta trazia isso para a gente optou, então, pela empresa Scoop, e que não sei se vocês lembram, coincidentemente estava entre as melhores aqui também, do mercado. A gente foi na onda, brincadeira. E aí desenhamos o nosso modelo, né? Então, qual que era o nosso modelo de atendimento? A gente precisa deixar fazendo bem quem faz bem o seu papel, ou seja, a área de marketing continua com a sua estratégia, continua com os produtos, continua definindo como é que a gente vai se posicionar nas redes sociais. Só faz um favor para mim, me conta. Me fala como eu tenho que me posicionar quando alguém falar de determinado produto. Me fala que tipo de resposta você quer que eu dê. Você quer que eu potencialize uma venda? Eu vendo para você. Fala aqui para mim. Fala, toda vez que o cara falar sobre o produto tal, diga, pô, vai lá na venda direta, a gente vende por catálogo também. O cara às vezes não sabe. Vai no e-commerce. Eu entrego na sua casa. Ó, a tua região, o prazo é de 2 dias. Mentira, tá, Rodrigo? Mas me diz o que tem que falar. Me diz o que tem que falar que eu falo. Então, a ideia foi isso, conectar o marketing com a área de atendimento. E aí a gente tinha que receber o briefing, monitorar a rede social, classificar o que está acontecendo. Então, o que é classificar? Toda vez que alguém fala, eu vou lá e crio uma tag. Tag é como se fosse um registro mesmo, e digo o que está acontecendo naquele atendimento. Depois isso me permite tirar relatório. Atendo, tiro dúvidas, atendo a reclamação, interajo nas campanhas, isso que eu acabei de falar aqui, ó, promoções e ações de relacionamento, e interajo com elogios. Uma coisa super simples, eu vou lá e dou um like no cara. Eu amo Boticário, nós também te amamos, faz coraçãozinho, faz essas coisas. E aí depois disso, o que a gente faz? A gente devolve lá para a área de marketing, para as outras áreas, todos os insumos que eles querem, todo aquele briefing. Então era uma troca, era assim, cara, me conta antecipadamente o que vai acontecer, que filme que vai para a televisão, me fala que publicidade que você vai fazer no Facebook, me fala aonde que você vai fazer uma ação regional, às vezes vai ter um caminhão passando pela rua, fantasiado de Boticário, para a mulher ir lá e se maquiar durante o dia de trabalho dela. Paulista, na Avenida Paulista faz muito isso. Pô, a mulher foi almoçar, aí passa lá, tem um caminhão no Boticário, vai se maquiar. Não é bacana a interação com a marca? Me conta isso para ver se as pessoas não estão falando isso nas redes sociais. E aí a gente devolvia isso para a área de marketing. Então foi a primeira vez que a gente conseguiu ver a área de marketing vindo atrás da gente para contar as coisas. Porque era sempre um desespero, né? Alguém ligou aqui falando disso. É verdade que está acontecendo essa ação? Ah, a gente esqueceu de vocês. E aí a gente criou um modelo de atendimento que aquela ali é a parte estratégica. Eu estou trazendo para vocês agora o modo operante mesmo. Então a gente monitora nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. A ferramenta ela permite WordPress e Flickr também, mas hoje o Boticário não tem perfil oficial. A gente captura através do Scoop todas as menções, tudo que foi falado sobre a nossa marca, dentre as regras. E aí a gente tem 2 equipes. Uma equipe que vai classificar, ou seja, que vai ler todos os atendimentos e vai fazer aquela separação que eu falei para vocês. E a outra equipe que vai fazer o atendimento. Então,
se eu não tenho nenhuma interação para fazer, se eu só tenho curtida, eu curto. Se eu tenho que fazer algum atendimento, eu mando para a fila e o especialista faz isso. O que esse especialista vai fazer? Vai tirar informação, dúvida, reclamação, vai falar sobre campanha, vai interagir com os elogios, vai fazer tudo o que precisa ser feito. O resto, o que acontece então? Tá, você tem um cara lendo 100% de tudo. O que esse cara faz? Ele coloca a tagzinha e isso aqui vira informação. 100% classificado. Então a gente sabe, dentro daquele período, tudo que foi falado sobre a nossa marca, em que região, de quem, que produto, e aí a gente consegue gerar relatório em cima disso. E por último, esse negócio vira insumo estratégico. Então a gente tem lá reporte de campanhas, ações, administração de crise. A gente consegue pegar um problema com filme em aproximadamente 10 minutos. A gente começa a perceber que as menções negativas sobre um filme que está na TV, que acabou de entrar no ar no domingo, no Fantástico, à noite, em 10 minutos. A gente tem um alerta no celular, a gente já sabe que a gente precisa fazer isso de uma forma diferente. E aí, como eu falei para vocês, tem uma equipe que administra essa crise e, se for necessário, a gente tira o filme do ar. Recentemente, a gente tirou um. E aí, então, o que a gente fez, né? Pegamos o mapeamento ESIS e criamos um novo modelo. Até a gente brincou aqui, né? Agora nós temos um modelo de atendimento, antes nós não tínhamos. Então, a equipe de comunicação nos dá a informação, a agência continua na jogada, só que agora ela só faz publicidade, ela só coloca o post nas redes sociais. Não é questão de especialização? O cara não entende atendimento, desde que a gente faz atendimento, ele faz o post na rede, faz a publicidade dele. Então a gente colocou ele fazendo o que ele sabe fazer bem. A gente colocou o Scoop no meio do caminho, monitorando todas as redes sociais, e aí o time de atendimento classifica e atende, e gera os insumos para a empresa. Então, está vendo que a gente criou várias caixinhas novas que não tinham aqui, ó, e tirou a agência da jogada. O que aconteceu com o nosso tempo de resposta? Veio para 1 hora. Até eu tomei o cuidado de olhar antes de vir para cá. A gente está em 43 minutos, o nosso tempo médio de resposta. Então, aqui eu coloquei até 1 hora, mas, na verdade, só para tomar esse cuidado. Ah, mas é 100%? Na verdade, não. A gente está em 91% dentro de 1 hora. Ah, mas e por que você não atende 99%? Porque tem coisas que o saque não consegue resolver na hora. Por exemplo, a pessoa faz uma interação com a gente perguntando a cor do batom que a modelo passou na propaganda. Não tem como responder agora. A gente aciona a equipe de marketing, que aciona a agência que produziu o filme, que descobre e responde para a gente. Aí, agora que a gente já aprendeu que isso funciona assim, toda vez que vai entrar o filme no ar, a gente pergunta antes. Mas, num primeiro momento, a gente não sabia que alguém ia perguntar isso para a gente, e a gente não tinha essa informação, então tem situações que a gente não consegue responder em até 1 hora, a gente depende de uma outra área para interação. E aí, lembra que eu falei que a gente tinha uma agência fazendo reportes com algumas informações? Nós entregávamos 3 relatórios para a empresa. Do fidelidade, então, quem eram os clientes de fidelidade, o que falavam disso, de marketing digital, ou seja, todos os posts que eram feitos no Facebook, qual o resultado dessa ação, e a equipe de publicidade e propaganda, todos os filmes que iam para a TV, qual era o buzz, ou seja, o que estão falando sobre esse filme. E agora a gente entrega relatório para 18 áreas. Então a gente consegue separar através das tags o que é interessante para quem. Então tem coisas que se cruzam, por exemplo, falar de produtos, ele é interessante para o pessoal da loja online também, porque o cara pode colocar esse produto em promoção, por exemplo. Então, não significa que eu só vou entregar informações de loja online para loja online. Eu vou entregar informações relevantes para loja online. E aí eu valido com o cliente. Cara, isso aqui te atende? Porque eu tenho um PPT com 240 slides. Disso aqui, o que é interessante para você? E foi isso que a gente fez. A gente segmentou o que era interessante para cada uma das áreas. Então, a gente aumentou em 15 áreas atendidas, com informação estratégica e detalhe, sem custo. A operação continua rodando, o atendimento continua rodando, e a gente tem a mesma estrutura para fazer a mesma coisa que a agência fazia. E aí vocês vão falar assim, tá bom, então você cresceu a equipe, triplicou de tamanho para fazer esse negócio que vocês faziam. Isso não é uma verdade. Dimensionando a estrutura, o que a gente tinha antes? A gente tinha 8 pessoas atendendo. Com a dimensão, ou seja, a especialização, a gente reduziu para 4 pessoas atendendo no prazo de 1 hora. Classificação, a gente tinha 2 pessoas lá na agência classificando e lendo por amostragem. A gente tem 4 pessoas hoje dimensionadas durante o dia todo. A gente cresceu sim o quadro, mas a gente tinha reduzido 2 pessoas aqui no atendimento.
A gente tinha lá na agência 2 analistas de redes sociais. A gente ficou com um cara que só é especializado. Por quê? Aí ele olhava para esse negócio de forma inteligente. Ele não ficava fazendo de tudo um pouco, que era um pouco do que a agência fazia. Era o mesmo cara que fazia a regra, era o cara que fazia o atendimento, e daí ele ia ajudar a taguear, ou seja, o cara não era especialista, ele fazia de tudo um pouco. O analista de relacionamento. Então, se eu quero me relacionar com as áreas que eu tenho dentro da empresa, eu preciso de alguém que vá lá bater na porta e falar, olha, você quer essa informação? Como que eu posso te ajudar? E até influenciar. Tira o filme do ar. Então, a gente não tinha essa pessoa que fazia o relacionamento interno com a empresa, e a gente criou essa função de um analista de relacionamento. Supervisor, para olhar essa equipe aqui, continuou 1, que era o que a gente tinha, e a gente conseguiu reduzir a equipe. De 13 pessoas, a gente veio para 11 pessoas. Então, a gente reduziu a equipe, a gente melhorou o atendimento. Eu não vou trazer custos aqui para vocês, mas a gente reduziu em R$300 mil por ano o custo dessa operação. Era uma operação de R$1 milhão, está custando 670 agora, por ano. Então, a gente conseguiu reduzir tempo, reduzir o custo, reduziu pessoas, aumentou a eficiência. As horas, né, até trouxe aqui os 38 minutos, classificação de 99%. Você vai falar assim, não, mas você falou que era 100. É que o mês acaba no dia 31 e fica com um backlogzinho para o dia seguinte. Então, dentro do mês, 99, mas de tudo que a gente recebe, 100% a gente lê. Com um atrasozinho, mas sim. Atendimentos versus menções. Olha uma coisa que a gente descobriu. Quando a gente falava para a empresa de menção, todo mundo sabe o que é menção? Alguém não sabe? Menção é quando alguém cita a sua empresa. Eu estou mencionando você, isso é uma menção. A gente falava para a empresa o seguinte, olha, de tudo que mencionam da marca, 2% vira atendimento. Ou seja, só 2% alguém quer falar comigo. O resto só está citando a gente por algum motivo. Quando a gente entrou e descobriu, através da leitura, o que estava acontecendo, a gente descobriu que, na verdade, 7% de todo mundo que fala com a gente quer ser atendido. Olha o tamanho do gap. Pode não parecer muito, mas 5% de 40 mil já começa a ficar... São 1.000 clientes que estão de fora. E esses 1.000 clientes, eles podem ter cada um 100 amigos. Já dá 100 mil. Aí esse cara pode compartilhar para um amigo que não está na base. Aí já perdeu a conta, né? Aí a gente já está chegando na abrangência muito maior de marca. Então, a gente tinha que cuidar dessa base aqui e a gente descobriu que a gente não estava atendendo esses caras. E aí a gente aprendeu algumas coisas com isso. Como tudo na vida, os aprendizados que a gente teve, né? O que a gente ganhou? Um monitoramento alinhado com a marca. Então, a gente está mais próximo das áreas e da empresa. Um quadro real com a capacidade de monitoramento e atendimento. Então, não adianta o cara que monitora é o cara que atende. Eu preciso saber aquela atividade dele, qual é o tempo gasto real daquela atividade. E a gente conseguiu descobrir isso, por isso que a gente reduziu o quadro. Não necessariamente reduzir significa desligar pessoas, tá? Reduzir pode ser colocar essa pessoa para fazer uma outra atividade bem mais legal. Sinergia e aproveitamento dos recursos, que eu acabei de falar aqui. Modelo compatível com outros negócios. Então, o que a gente, como grupo, tem de desafio? O Boticário não é a marca mais antiga? Tudo que a gente faz lá é espelho para as outras marcas. Então, eu preciso desenhar alguma coisa que eu possa colocar em The Beauty Box, que eu possa colocar em Eudora, que eu possa colocar em Quem Disse Berenice. E aí, eu não contei para a Camila, mas a gente está absorvendo o atendimento de Eudora agora, exatamente por causa desse modelo. A gente já deu o próximo passo. A gente virou para a empresa e falou, empresa, a gente sabe fazer esse negócio aqui. Senão não era capaz dos caras querem levar lá para o Bradesco. Bradesco, você pode atender aqui Eudora para a gente? Então a gente precisava saber fazer esse negócio bem feito. E agora a gente consegue virar para o grupo e falar, grupo, deixa comigo, eu sei fazer isso. Então essa sinergia que a gente falou com outros negócios. Reclame Aqui, como canal especial descolado de redes e mídias sociais. Então a gente pensou assim, é uma rede social? É uma mídia social? É. Dá para ser atendido como Facebook, Twitter, na mesma velocidade? Não. Ele tem mais a ver com saque. Porque eu tenho mais tempo, eu posso dar um atendimento diferente. Então, para nós, funcionou bem tirar ele de dentro de redes e mídias sociais, que era dentro da mesma equipe. Traduzir as menções em insumos estratégicos, que foi o exemplo que eu dei ali durante a apresentação. E quais são as oportunidades que a gente identificou, né? Identificaram a necessidade de ampliar o monitoramento, além dos canais oficiais. Então, tem muita gente falando de você fora da sua fanpage, e que não está marcando você. Então, você tem essa oportunidade. Às vezes, o cara está lá num blog falando mal de você e você não sabe. Às vezes, ele está no perfil dele falando mal de você para algum amigo, com um perfil aberto, no caso não privado, que você também tem uma oportunidade de se relacionar com esse cara. Então, precisa estar de olho nisso. Dimensionamento baseado no comportamento das redes. Então,
Não adianta ter uma agência atendendo das 9 às 18. Que horas esse cara fala comigo? A gente descobriu que até às 10 da noite tem gente interagindo com a gente. Até às 10 horas da noite tem gente lá. Durante a madrugada, ok, a gente não está atendendo. Mas você precisa ter essa curva flexível com o horário do que o cara quer falar contigo. Melhores atendimentos do mercado atuam próximos à estratégia. Foi isso que a gente identificou. Então, o cara precisa ser uma porta, uma continuidade do teu negócio. E o refinamento das regras para aumento da eficiência. Classificação automática. Então, o Scoop, ele traz uma coisa que para nós era muito relevante, que era, será que não tem algumas coisas que eu posso fazer de forma automática? Por exemplo, o cara já está dizendo lá, odeio. Pô, será que isso não pode ir direto para uma fila de atendimento? Precisa alguém ler? Scoop te permite fazer isso. Você cria uma regra que, dependendo das palavras, o que você coloca, ele vai direto para uma fila. Então, como é que a gente potencializa e aprende a usar melhor a ferramenta? Então, essa aqui é uma oportunidade que parece que todo dia você acorda e tem uma coisa nova que a ferramenta pode fazer por você, né? Você olha e fala assim, puxa, isso dá para fazer? Dá. E aí você vai todo dia aprimorando. Então, isso aqui é uma coisa que a gente não esquece, não consegue parar nunca. E aí, como a Michelle trouxe também, para nós o mais importante não era a gente olhar para dentro de casa, ver que a gente tinha economizado 300 mil reais, que a gente tinha conseguido reduzir a estrutura, tempo de resposta, que tudo isso tinha sido legal, sem saber se o cliente tinha gostado. E aí a gente foi capturar nas redes sociais, logo que a gente lançou o projeto, a percepção dele. E aí a gente traz aqui, ó, a Tamires falando, quero manifestar meu agradecimento pelo excelente atendimento online. Muito obrigado por toda a atenção, carinho e compreensão. Além de produtos maravilhosos, tive o prazer de ser super bem tratada, mesmo diante de tantos problemas com a entrega. Muito obrigado, vocês são demais, parabéns. Então, gente, se esse cara cai no 5%, já teve problema de entrega, que não acontece em e-commerce normalmente isso, né, Rodrigo? Não é normal, foi um caso à parte aqui, só dos outros. Mas a gente teve um problema e olha só, a mulher não recebeu o presente. E a gente tem um problema, que eu acho que assim como os outros e-commerces, que é, cara, comprou para o Dia das Mães, comprou para o aniversário de casamento, o negócio não chegou. E aí como é que você reverte um negócio desse no atendimento? E a gente conseguiu reverter, ela mandou até um coraçãozinho para a gente. Dava vontade de devolver, né, para ela. Aí o Eduardo falou aqui, ó, muito obrigado pela atenção e resposta rápida. O jeito é continuar usando o Coffee. Vou lá sugerir, boa tarde. Então aqui ó, ele cita a velocidade de resposta. Se eu respondesse ele em 17 horas, ele ia responder isso? Se eu não respondesse ele ia responder isso? Não, né? Lógico. Ó, 2 coraçõezinhos aqui, ó. Isso aqui é relacionamento com a marca. E o Luiz fala pra gente, o atendimento ao consumidor boticário via Facebook é ótimo. Parabéns à marca. A gente nunca tinha visto isso, gente. Antes de fazer esse modelo. Nunca. Nenhuma vez. Só faltava o cara ir lá e falar assim, pô, você podia melhorar o atendimento. Só faltava isso. Porque todo o resto a gente já tinha visto. Reclamação, falta de atendimento. Aí a gente ia para pesquisas de mercado, como muitos de vocês devem participar, e eu dizia assim, não, o Boticário não atende nas redes sociais. E a gente batia o pé. Mas claro que atende. Tá lá. A gente tem uma agência, a gente paga caro. É R$1 milhão por ano esse negócio. Não, a gente não atendia. E aí, esse modelo permitiu a gente descobrir que realmente a gente não atendia, porque esse tipo de situação não acontecia. E aí, para concluir, o que a gente aprendeu nesse case, né? Que o novo modelo de redes e mídias sociais, ele não só uniu as melhores práticas de mercado, e aí acho que essa troca aqui ela é super bacana, a gente se aproximar das áreas, das empresas que já fazem bem o que fazem, aprender com essas empresas, como ela traz esse ganho, né, de sinergia, redução de custo, eficiência, produtividade, satisfação. Então, poxa, se aproxima das áreas, vê o que as pessoas estão fazendo bem, as empresas estão fazendo bem, que são feitas por pessoas, alinha com a estratégia da tua empresa e faz um negócio bem feito. Acho que é isso que a gente deixa como recado, porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo bem, mas leia uns sinais em volta, né? Acho que foi esse o principal aprendizado que a gente teve. E é isso, gente. Foi um aprendizado e tanto, é um prazer para a gente estar aqui dividindo com vocês essa situação. E aí, como eu falei, eu estou falando só de uma perna, né, de atendimento, que é redes e mídias sociais, mas se vocês precisarem de alguma outra coisa relacionada a outros canais, a outros públicos também, a gente fica à disposição. Obrigado. Bom, Alan, parabéns aí pelo case, pela palestra. Assim, redes sociais é um negócio que assim, é desafiante, porque
até eu costumo falar isso muito quando eu vou em eventos, né, falando até de e-commerce. A internet é um negócio super novo, a internet tem 20 anos, né, vamos resumir. Meu irmão mais velho, quando se formou na faculdade, não tinha internet. Na verdade, não é meu irmão mais velho. Não tinha internet. E-commerce mais novo ainda. O Mercado Livre, por exemplo, tem 15 anos. Redes sociais, mais novo ainda. Então, é um setor que eu vejo que assim, a gente tem pouca história, poucas referências, né, para a gente ver, isso aqui, esse é o caminho, a gente está fazendo o caminho, né, nessa seara. E nesse sentido, eu vejo, né, e eu coloco aí vocês, assim como os outros que você colocou ali, Bradesco, TAM, né, Magazine Luiza e outras poucas marcas que, mais do que estarem presentes na rede social, estão fazendo alguma coisa com substância, né? Estão, de fato, interagindo com pessoas de maneira inteligente e atendendo necessidades. Até porque, de novo, nós vamos voltar. São pessoas, e essas pessoas hoje estão com o sarrafo lá em cima de expectativa, né? Aquilo que você fez a brincadeira do tiquezinho azul do Zap Zap é uma realidade, né? Os caras inventam isso, todo mundo ficou escravo de ficar lá esperando sair o duplo clique e azulzinho, né? Então o sarrafo está super alto, mas o limite são pessoas esperando interação de pessoas também, tem pessoas do outro lado da tela. E eu humildemente também coloco o nosso lado, no Mercado Livre a gente está engatinhando nisso, a gente se enquadra no outro grupo, que é o grupo que está na rede social, mas não está fazendo nada bem feito na rede social, em termos de atendimento. Tem lá os posts de marca, de produto, etc., mas em termos de atendimento a gente está, anos luz do que vocês estão fazendo e que essas referências estão fazendo. Então, acho que, para mim, isso já é algo muito bacana que você trouxe. Além disso, né, pegando outro gancho, quando você colocou aquele quadro lá de como estava antes, como ficou depois, né, e eu estava até antes do break falando com a Michelle um pouco disso que eu vou falar agora, que você fez, não sei se foi consciente ou não, mas você aplicou uma metodologia de linha ali, né, você enxugou tudo, tornou mais eficaz, está fazendo melhor, mais rápido, com gente, não é nem menos ou mais gente certa, fazendo as atividades certas, né, com o escopo certo, né. Então, você fez um processo bonitinho, lindo, não sei se foi consciente de Six Sigma ou não, mas fez, e ficou muito bacana, realmente ficou muito mais eficaz. O que eu queria te perguntar, né, até, na verdade, para abrir o debate, pegando o último ali, acho que o último slide, o penúltimo, né, que tem um post ali de um cliente comentando, não, o atendimento do Boticário no Facebook é excelente. Vocês perceberam nisso, uma coisa que eu às vezes vejo que aconteceu muito no Mercado Livre, acontece ainda, que eu tentei nos outros canais, não fui bem atendido, né, e vou para o Facebook, lá eu vou gritar, vou falar, e eu sou atendido em 5 minutos. Então, assim, vocês percebem, isso acontece com vocês têm percebido isso, à medida que vocês se tornaram super eficientes, né, na rede social, que as pessoas estão, na verdade, até internamente, uma parte, né, migrando, né, tentei no canal tradicional, no telefone, no e-mail, no chat, não tive resposta, não fui atendido, ou não interessa, e fui no Facebook me respondendo rápido. Vocês veem isso acontecer com vocês ou não? Obrigado, Rodrigo, pelas palavras. Acho que o mercado realmente está aprendendo e a gente está aprendendo junto. Tá? Então, assim, o que eu trouxe para vocês é o que a gente fez de bom e que a gente quer dividir com vocês. Mas não necessariamente é o melhor modelo ainda, acho que a gente pode trocar e crescer, porque, como você falou, é uma coisa que está engatinhando. Em relação a esse posicionamento do cliente, como indústria, a gente tem uma vantagem. Eu acho que diferente de telecom, que às vezes precisa de alguma consulta, alguma coisa assim, e de outros mercados, a gente tem 97% de FCR, que significa dizer o quê? Eu consigo resolver no primeiro contato, eu tenho procedimento para responder o meu cliente. Então, quando que eu percebia esse movimento de migração de canal? Quando eu não tinha um atendimento eficaz. E eu percebo que o Facebook ele já vem se tornando um primeiro canal de opção. Assim como o Reclame Aqui, a gente também já descobriu que é um primeiro canal de opção. E aí, quando eu respondo ele não migra para os outros canais. Então, sim, ele ia para o Facebook, não tinha resposta, ele ia para o e-mail e falava, porque eu já falei com vocês no Facebook e vocês não me respondem. Então, já se tornou uma exigência do consumidor que você responda ele nas redes sociais. Se você tem um perfil, uma fanpage, ele quer que você responda. E aí você não respondeu, ele vai para os outros canais. Então, acho que quando você melhora teu processo e você tem, nessa situação específica, né, um FCR alto, você evita que ele migre. Agora, se você não tem FCR ou você não responde, eu tenho certeza que ele vai fazer toda essa movimentação. E o próximo passo, provavelmente, é o Reclame Aqui, porque ele quer te expor, né?
Então, ele vai para o telefone, vai para a rede social, vai para o Reclame Aqui, e o objetivo dele, na verdade, não é resolver, é dispor. Eu te perguntei isso porque, assim, na nossa fanpage, a gente monitora mais, só a nossa fanpage, a gente não está no estágio de olhar as menções, né, nos perfis pessoais, o que é super rico, né, porque é espontâneo, para o bem ou para o mal, né. Na fanpage oficial, ela é, de certa forma, estimulada, porque tem um post que eu coloquei lá e alguém vai lá e comenta, né. E eu lembro que algumas vezes no ano passado o pessoal manda para mim elogios, né, como a gente fala muito aqui, o pessoal, olha, atendimento bacana, né, o pessoal elogiou. E veio ano passado alguns que assim, olha só o atendimento que o pessoal elogiou no Facebook. A gente tem uma pessoa, 2 lá, fazendo atendimento. E realmente o atendimento foi bom no Facebook, só que assim, eu sou chato. Eu peço, me puxa a capivara do caso aí. Daí você vai ver que a pessoa tinha passado por todos os canais, 35 recontatos, 20 tentativas. E eu falo, gente, desculpa, parabéns, não tem parabéns aqui. A pessoa falar que só o Facebook funciona, para mim é atestado de incompetência. Por isso que até que eu perguntei isso, né, porque eu observo muito no meu pedaço, né, acontecer isso. E também vejo, às vezes, em outras marcas, né, que, da mesma forma que o Mercado Livre também eu vejo, eu faço essa autocrítica, estão na rede social, que é diferente de ter uma estratégia de atendimento, de relacionamento. Eu entendo que vocês estão, por mais que você tenha comentado, não, estamos aprendendo, estamos começando, né, mas é um caminho estratégico mesmo, não é só ficar lá, estou monitorando, tá? Eu tenho estratégia, criei uma fanpage. Não, isso aí é fácil, isso eu também crio fanpage. Nós fazemos estratégia diferente. E eu percebo isso muito, né, e a gente começou a melhorar muito isso. Por isso que comecei a ser com essa coisa chata de, vamos puxar o caso para entender o porquê, né, a causa raiz, né? E tinha muita ineficiência em outros canais. E com o passar do tempo, a gente começou a ver coisa que não tinha, elogios até na nossa fanpage, elogios do atendimento, até nos outros canais. Foi bem atendido. E começou a ter uma coisa legal, poucos ainda, mas clientes defendendo a gente. Isso é bom. Né, o cliente, a gente bota um post, vem lá um cara, desce o sarrafo, não, porque Mercado Livre tem cara que explica, olha, mas a culpa está no Mercado Livre, do vendedor. Você devia abrir uma reclamação lá, eles resolvem. Pô, fiquei super contente. Quando a gente começou a evoluir, né, para entender causa raiz e ter uma atitude diferente, né, e quando a gente começou a reconhecer que não estava fazendo bem feito, aí começou a ter um pouco de frutos, né, então mas é uma seara muito ainda, acho que uma mata para desbravar, né, uma seara muito virgem para desbravar. Tem alguns pontos que me chamaram muita atenção. Claro. 97% é FCR. Você tem uma base de conhecimento para conseguir responder assim imediatamente? Como que funciona esse sistema? Tá. Você quer fazer as outras? Ou? Vou, então faço já. Em relação aos segmentos de assuntos por áreas, de 3 para 18, como que você conseguiu isso? Existe uma classificação no sistema para você conseguir dividir já por área? Perfeito. Depois, em relação ao custo do Scoop, eu gostaria de saber, não sei se você pode falar, mas imagino que deve ser um custo bastante alto, mas um bom investimento. Não é. E também queria saber o tempo tempo de resposta do Reclame Aqui. Quanto que vocês estão? Perfeito. Tá? Então, a primeira base de conhecimento, ela existe, mas acho que é uma particularidade do nosso negócio, né? Muita informação, muita solicitação, e a gente trabalhou fortemente para ter acesso aos sistemas que permitem a gente tomar uma ação. Então, vou dar um exemplo para vocês. O nosso tipo de atendimento é o cliente que tem fidelidade e que não foi pontuado quando comprou na loja. Eu vou lá e pontuo. Ou ele quer saber quando que ele ganha ponto. Eu vou lá e esclareço para ele a regra. O único atendimento que a gente tem maior dificuldade é quando a gente envolve correio, por exemplo, que daí você precisa saber onde é que está o pedido do cara, ou quando é uma alergia que o cara teve com um produto, que deve ter ligado por engano, né? Não deve ser do Boticário o produto, enfim. Mas, enfim, pode ser alergia, e aí assim a gente não consegue resolver na hora. Então, eu diria que a nossa vida é muito fácil em relação a processo e procedimento, porque o que a gente faz muitas vezes é esclarecer a regra, a política, ou dar um direcionamento para o cliente. Então, eu não diria que é só a base, mas sim nós temos uma base de conhecimento. Em relação, eu vou tentar lembrar todas, se eu não lembrar, depois você me ajuda. O Scoop ele não é caro, ele é por menção. O Boticário hoje tem 70 mil menções no pacote e custa R$ 3.500 por mês. Então, não é caro. Comparado a uma agência, então você tem que saber operar isso. Mas você vai ter que ter uma pessoa operando, enfim, mas eu não acho caro. Se for pensar que você pode atender até 70 mil clientes ali dentro, é tranquilo. Como é que a gente fez isso? Na verdade, a gente foi visitar as áreas, foi entender qual era a necessidade deles, mas antes disso a gente precisava mostrar para eles que tipo de informação eles poderiam ter. Então a gente criou um material único de tudo que tinha na rede social,
e apresentou para eles, e depois a gente, através das tags, vai segmentando. Então, falou de produto, coloca uma tag. Falou de uma campanha que está rolando regional, é marketing regional. Você cria como se fossem motivos de contato mesmo, e aí quando você lê, o papel dos tagueadores é muito importante nesse processo, que ele tem que ler aquilo e tem que ver, isso é positivo, negativo ou neutro? Ele marca. Isso fala de produto, fala de campanha, fala de marketing. Então, vamos falar, falou de produto. Que produto? Malbec. O que falou do Malbec? Falou que o Malbec é muito bom. Eu achei que eu ia saber responder as 4 e já fui esquecendo. A gente está respondendo em um dia. E a gente já chegou a 3 dias e 20 horas. A nossa meta, na verdade, era para responder tudo em até 12 horas. A ideia era tentar falar em 12 horas úteis, né? Mas tem muitas coisas que a gente realmente não consegue. E aí o que a gente percebe? Que são os casos críticos. Normalmente tem a ver com entrega, coisas que a gente depende de outras áreas. Então hoje dá 1 dia e 2 horas, mais ou menos, Alex? Isso. Então a gente tem 1 dia e 2 horas, imagina. Tarde. Irapuã, ABT, projetos. Parabéns aí pela apresentação e pelo case. Obrigado. Tenho uma dúvida quanto a custo, né? Você sinalizou que houve uma redução do custo ano aí na operação. Mas como é que ficou a questão de você potencialmente ter intensificado muito a relação com o cliente no contexto de repor alguns produtos, e até porque você foi para a janela? Antigamente a tua relação era um para um, indo para a janela, todo mundo vê o que você está fazendo, o que está respondendo. E potencialmente você pode multiplicar um ressarcimento de produto ou alguma coisa. Isso está contabilizado nesse custo ou não? E como é que está esse ponto? É uma coisa que até você conseguir aprovar com todas as esferas da empresa, você vai administrando conforme você pode, conforme o tamanho do seu budget. Até brinquei aqui com a Michelle que eu fiquei sonhando com um dia ter o budget dela, porque ela consegue realizar todos os sonhos que eu imagino que toda área de atendimento gostaria de ter. Então, não está nesse custo, mas era uma coisa que a gente já vinha trabalhando, já tinha essa preocupação, mas que não aumentou o nosso volume de custo em razão disso aqui. Porque, na verdade, esse cliente ele migrava para outro canal, que foi o exemplo que a gente deu para o Rodrigo. Então, ele não deixava de ser atendido. A única diferença é que ele agora está sendo atendido num único canal e, muitas vezes, a expectativa dele até está mais baixa, porque eu estou resolvendo mais rápido. Então, esse custo não está inserido, a gente já trabalha absorvendo esse custo, normalmente de troca, de correio, de relacionamento, muitas vezes, onde a gente acaba doando algum produto para manter o cliente fiel à marca. Mas é um problema que, pelo que você está me falando, eu fico feliz de não estar sozinho. É uma coisa que é recorrente mesmo e a gente tem dificuldade ano após ano de tentar trabalhar com isso. Michelle, aqui uma pergunta. Bom, é bem simples. Você falou que você estendeu o teu horário de atendimento, né? Porque a rede social está aí 24 horas por dia. Qual que é o teu horário de atendimento? Das 8 às 22. Das 8 às 22, isso. A gente não optou por fazer o modelo 24 horas, e aí eu posso até dizer para vocês, porque a gente tem 60 menções após as 22 horas. Então, é um volume que, a hora que você chega às 9 horas da manhã, a pessoa dá conta de responder, e o cara que está navegando na madrugada, querendo ou não, ele imagino eu, que as empresas também não são todas que atuam 24 horas. Então, um recurso, ele faz, em média, me ajuda, Alex, 60 atendimentos dia, de 60 a 80 atendimentos. Então, ele faz 60 atendimentos. Eu ia precisar ter um recurso a madrugada inteira para fazer esses X interações, então não fazia sentido. Bacana, acho que teve bastante perguntas aí. Acho que isso só reflete o quanto esse tema ele tá acho que na veia de todo mundo no momento, né? Pela variedade de dúvidas e também da ansiedade de todos, né? O seu case foi, acho que, extremamente robusto, aí, muito bacana, parabéns de novo. E a gente, redes sociais, acho que não tem mais uma questão de se eu decidir se eu vou ou não fazer alguma coisa. O cliente já está na rede social, ele já está no Face, ele está no Twitter, ele está no WhatsApp, está no celular, então assim, não tem essa de, não sei se eu vou fazer. O cliente já está. Então o cliente escolheu, acho melhor a gente seguir onde o cliente está, né? É o melhor caminho. Obrigado de novo. Obrigado e a vocês. Com isso encerramos a nossa última apresentação. Muito obrigado, gente. Obrigada.